Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, vamos ler a partir do verso 17 até o final do capítulo 12 da Carta de Paulo aos Romanos. Romanos 12, versículo 17 até o versículo 21. A palavra de Deus nos diz: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Senhor, obrigado, Pai, por estarmos mais uma vez em Tua casa, com o privilégio de cultuar, de estar com os nossos irmãos e também de ouvir a Tua palavra. A palavra que gera fé nos nossos corações, sem a qual não podemos agradar a Deus. Mas a Tua palavra nos traz conhecimento, entendimento, fé, mudança e transformação para as nossas vidas, e é o que Te pedimos, Pai. Transforma-nos pela ministração da Tua palavra, que ela nos convença, que ela produza uma mudança de comportamento e de direção na vida de cada um de nós. Mas para isso precisamos Te ouvir. Fala conosco, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, usa a minha vida, que eu entrego em Tuas mãos, clamando pela unção, pelo poder, para que eu possa ministrar de acordo com a Tua vontade. É a oração que faço com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, o apóstolo Paulo, aqui no final do capítulo 12, fala de problemas, de relacionamentos, de dificuldades que temos ao enfrentar inimigos, males que vêm contra nós. E uma coisa interessante que a gente precisa refletir é que há uma doutrina bíblica que muita gente hoje ignora e que não é benquista até no meio secular. Na verdade, as doutrinas bíblicas não são recebidas muito bem pelo mundo, não é? Mas esta especialmente, eu diria, não é politicamente correta. Nós estamos na época do politicamente correto. E a Bíblia, ela não é politicamente correta, ela não tem essa preocupação. E essa doutrina bíblica, ela sofre muito preconceito hoje. A doutrina bíblica que afirma para nós que o homem nasce em pecado, que a natureza humana é caída, que a inclinação do homem natural é para o mal. E hoje em dia as pessoas não gostam muito de ouvir isso e não aceitam muito essa afirmação. É mais fácil nós dizermos que o homem é um produto do meio em que ele vive. Então, todo o seu mau comportamento é perdoado pela sua criação, pelas coisas que ele viveu, pelas companhias que ele teve. Então o homem se desculpa desta maneira, como se o mal viesse apenas de fora, como se ele não estivesse, por natureza, já dentro de nós, não é? Mas a Bíblia afirma com clareza essa natureza maligna com a qual nós nascemos, que nos inclina para o mal desde pequenos, irmãos. Desde muito cedo, quando começamos a ter algum tipo de entendimento, de reação, de interação com as pessoas, nós já manifestamos essa natureza.
Veja, nós gostamos muito das crianças, né? Jesus mesmo disse, deixem vir a mim os pequeninos, não os impeçais, dos tais é o reino dos céus. Jesus exaltou a pureza da criança, né? Na sua falta de malícia e tal, mas não podemos esquecer, irmãos, que a criança já nasce com essa natureza maligna, e a sua tendência é para o mal e não para o bem. Veja, logo com os pequenininhos, você pode ver isso na geração Vida, em todos os lugares onde se reúnem crianças, que se você as deixar ali sozinhas, elas são capazes de fazer a pior maldade umas com as outras, irmãos. Você acha que não? Né? Larga algumas crianças sozinhas e vai voltar daqui a pouco para ver, você vai encontrar algumas sem olho, outras sem dentes, né? Outras completamente arranhadas, porque é a natureza. A natureza da criança não é fazer bem e carinho um no outro, não, entende? Há uma natureza que está dentro de nós e que nos inclina para o mal e que vai fazer com que o nosso futuro, se nada for feito de diferente, seja a perdição. É a doutrina bíblica de que o homem não precisa fazer nada para ir para o inferno. O que alguém tem que fazer para ir para o inferno? Nada. Basta nascer, crescer e morrer. Porque essa natureza nos impulsiona para lá, para o distanciamento de Deus, para o afastamento dos princípios de Deus, para cuidarmos só de nós mesmos, egoisticamente, não é? Para buscarmos apenas os nossos próprios interesses e bem-estar, até em detrimento dos outros, ou em malefício dos outros. Quando temos que escolher, escolhemos o que nos é conveniente, porque é a natureza do homem. Então, para ir para o inferno não precisa de nada. O que precisa é para ir para o céu, aí sim precisa de alguma coisa. Precisa de uma rendição, de um reconhecimento dessa natureza e de uma transformação dessa natureza. Então isso é uma doutrina bíblica, mas como eu disse que hoje em dia não faz muito sucesso, as pessoas não gostam absolutamente de ouvir isso. Não é? Elas não querem ouvir algo assim, mas é infelizmente ou felizmente aquilo que a Bíblia afirma. Não é? Então o homem, ele tem essa natureza, mas ele também tem a capacidade de fazer coisas boas. Não estamos negando isso, né? Inclusive, o homem tem uma capacidade muito grande de superação, né? De enfrentar adversidades, de sobreviver, de fazer algo de produtivo. É sim, é verdade, nós temos essa capacidade também de fazer coisas boas. Só que, com esta natureza terrena, maligna, humana, nós também temos a capacidade de perverter coisas boas. Olha para a sociedade em que vivemos, com tantos avanços na esfera tecnológica, na medicina, quantas coisas o homem já fez ao longo desses anos, são coisas boas ou não? São. Mas a Bíblia diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem variação. Então, quando o homem produz algo de bom, isto é um dom de Deus, isto também não é algo intrínseco da sua natureza. A sua natureza é maligna, mas quando o homem produz algo bom, Deus está dando isto como um dom ao homem. Dom é presente. Não é algo que nasceu conosco, mas é algo que nos foi atribuído. Mas mesmo quando somos capazes de fazer coisas tão boas, nós ainda temos a tendência para o mal. Então você acompanha uma evolução tecnológica, com um monte de coisas boas que produzimos, também quando estas coisas boas são usadas para o mal. Toda a tecnologia que temos hoje faz muitas coisas boas e facilitam muito a nossa vida em várias áreas, mas também propiciam armas de destruição, não é? Propiciam coisas que vão se voltar contra o próprio homem, e isso nós também estamos vendo por causa dessa natureza maligna, não é? E a Bíblia relata isso, irmãos, de forma clara, e nós precisamos ter essa consciência, em primeiro lugar, para não confiar em nós mesmos. Não é em nós que nós devemos confiar. A nossa confiança deve estar em Deus. Não é nas nossas qualidades, porque as qualidades que temos, Deus que nos deu. E mesmo assim ainda estamos sujeitos a contaminá-las
com a nossa natureza humana. Então, a Bíblia fala isto sem reservas. Veja só o que o apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu o texto que a gente acabou de ler, na mesma carta, no capítulo 7, leia comigo aqui. Romanos 7, versículo 18 e 19. Olha o relato de Paulo, um homem que todos nós admiramos. Diz assim, versículo 18 e 19 do capítulo 7. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Nesse texto, o apóstolo Paulo declara muito bem esse conflito interior da natureza humana em oposição à natureza divina que Deus implanta dentro daqueles que se rendem a Ele. Mas o que diz o texto também é que nós vamos conviver com essa natureza humana para o fim da vida, irmãos. Mesmo tendo havido em nós uma transformação feita por Deus ao nos dar da sua natureza divina, no momento que nos convertemos. Mas há um conflito interior com o qual teremos que lutar eternamente. Como Paulo diz aqui, eu não me iludo, na minha carne não habita bem algum. Por isso, irmãos, uma outra doutrina bíblica diz para nós que a conversão de uma pessoa não é na carne. Ou seja, a sua carne, a minha carne, ela é inclinada para o mal e ela não se converte. Você vai viver a sua vida inteira, mas a sua carne não se converterá. É por isso que a Bíblia diz que a sua carne veio do pó e ao pó voltará. Entende isso? Ela não será convertida por Deus. A sua carne sempre militará contra o seu espírito, porque a conversão atua no espírito do homem. Em 1 Coríntios 6,17 está escrito, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, no espírito, nós sofremos uma transformação. Quando nos convertemos, quando nos rendemos a Cristo, o Espírito Santo atua no nosso espírito e nos gera em nós uma nova natureza, que a Bíblia chama natureza divina. O seu espírito é transformado por Deus, mas a sua carne não. Por isso, Paulo, com todos esses anos de experiência no Senhor, ele diz com certeza, olha, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Mesmo eu convertido, mesmo eu apóstolo, mesmo eu pregador, na minha carne não há nada de bom. Porque a minha carne é contaminada, inclina-se para o pecado, tende ao pecado, e se não for controlada pelo Espírito que foi convertido, ela vai acabar assumindo o controle, como ele diz, porque eu sei que em mim não habita bem nenhum, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Estamos sujeitos a estes deslizes pelo domínio dessa carne que não vale nada. Nós somos uma carne, irmãos, que não vale nada. Algum valor que há em nós está no Espírito. Quando este é transformado por Deus, quando eu me uno ao Senhor em espírito e me torno um espírito com Ele, em comunhão com o Senhor, no momento da minha conversão genuína e verdadeira. Quando eu desisto da carne, quando eu desisto de transformá-la em algo bom e reconheço que eu preciso do Espírito de Deus para que eu, então, possa viver a vida que Deus escolheu para mim. Se eu continuar vivendo na carne, minha vida irá de mal a pior. Isso é uma doutrina bíblica que todos nós deveríamos conhecer. Então, irmãos, quando essa carne que está aí, dentro de você, dentro de mim, que não se converte, que está latente para o mal, não é? Que não tem bem algum habitando nela, você não vai convertê-la, a única coisa que podemos fazer com ela é dominá-la, é subjugá-la pelo Espírito que habita em nós. Por isso a Bíblia diz, a carne milita contra o Espírito, são opostos entre si.
Então, cheio do Espírito Santo de Deus, eu consigo subjugar a minha carne. Eu consigo fazer com que ela não dê vazão aos seus desejos, aos seus impulsos, e consigo mantê-la sob o controle, não meu, mas do Espírito que habita em mim e que se tornou um com o meu Espírito. Essa é uma realidade bíblica que nós temos que encarar para que a gente consiga viver nesse mundo de acordo com a vontade de Deus. Partindo desse princípio, nós vivemos nesse mundo mesmo depois da conversão. Já disse aqui várias vezes que o ideal seria você se converter e morrer logo. Eu nunca escuto um amém quando eu digo isso. Nunca escuto. Mas seria o ideal. Pensa bem, você vem do pecado, você vem de uma vida de pecado, converteu, morre logo, pronto. Vai estar no céu com o Senhor, numa vida nova, transformada, eterna com Deus. Quanto sofrimento seria evitado. Mas não morremos, então temos que viver. Agora viver a vida que Deus tem para nós, amém? Não viver mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como diz a Bíblia, andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências, os desejos da carne. Como é que eu luto contra o desejo da carne? Andando no Espírito. Porque se eu andar na carne, vou ter que alimentar a carne. Mas se eu andar no Espírito, ele se opõe à carne e eu consigo viver. Então a nossa vida agora é uma luta constante do Espírito contra a carne. Eu preciso fortalecê-lo para que ele possa vencer a inclinação da minha carne. Então, nessas questões aí no nosso dia a dia, nós seremos o tempo todo tentados, confrontados, nosso espírito será provado diversas vezes, porque a carne está lá, está sob controle, mas ela tende ao mal, ela tende ao pecado, ela tende à autossatisfação, e você vive nesse mundo com contato com as pessoas, nos relacionamentos em todas as áreas da sua vida, e está sujeito a muitos ataques do inimigo nesta área. Mas como eu vou então viver? A Bíblia nos diz o que fazer, fortalecendo o espírito para vencer a carne. Por quê? Está tudo muito bom com a nossa vida, até que sofremos algum ataque. Até que alguém no popular pisa no nosso calo. Quem somos nós quando alguém pisa no nosso calo? Aí é que é o problema. Quem é que aflora? É a carne ou é o espírito? Quem é que reage à pisada no calo? É a carne ou é o espírito? Segundo a Bíblia, para aquele que é convertido, deveria ser o espírito. Concorda? Porque ele está mais forte, porque ele está mais preparado, ele está dominando a carne, ela está sob o controle. Mas de vez em quando a carne brota, não é, irmãos? E é sempre na hora do conflito, é sempre na hora da escolha, da decisão, da reação, da preferência, do desejo. É nessa hora que a carne quer se manifestar. Não quando você está aqui louvando ao Senhor e tal, não, aí ela não dá muito as caras, não. Mas é nos conflitos, nos embates do dia a dia, na hora que alguém faz um mal contra você, aí é que esse desejo vai querer aflorar, porque a carne deseja retaliação, vingança, compensação. Então ela se acha no direito de também praticar o mal contra aquele que te fez mal. A carne reage sempre assim, já o espírito não. Essa não é a reação do espírito. Então, irmãos, quando Deus nos salvou, porque nós fomos salvos por Deus, convertidos pela ação do Espírito Santo, a Bíblia afirma que Ele nos deu uma nova natureza. Eu quero ler contigo 2 de Pedro. 2 de Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 4. Ele diz assim na segunda epístola, capítulo 1, verso 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude,
pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro diz, Deus, ao nos salvar, Ele nos deu uma nova vida e colocou dentro de nós uma nova natureza, nos tornou coparticipantes da natureza divina, ou seja, da natureza de Deus. A natureza de Deus passou a fazer parte da minha natureza, só que no Espírito. Então, como ele diz aqui, com esta nova natureza, eu consigo me livrar da corrupção das paixões que há no mundo. Aonde atuam a corrupção das paixões? Na minha carne. A minha carne que se apaixona, que se corrompe, que se deteriora. Mas no Espírito eu me tornei uma nova criatura, coparticipante da natureza de Deus. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o pecado fez com que o homem assumisse uma aparência agora distinta de Deus. Mas na conversão é restaurada a natureza de Deus. Ou seja, a semelhança de Cristo, nós voltamos a ser parecidos com Deus depois da conversão. Porque no Espírito nos tornamos coparticipantes desta natureza. Para então sermos capazes de nos livrar da corrupção das paixões que há no mundo, que habitam a nossa carne. Então, por causa disto que Deus fez em nós, é que nós podemos vencer o mal. Ninguém aqui vencerá o mal por força de vontade. Ninguém vencerá o mal por exercícios de força de vontade, por capacidade própria. Como é que a carne vai vencer a própria carne, irmãos? Nunca. Como é que a fraqueza vai vencer a fraqueza? Como é que a corrupção vai vencer a corrupção? Nunca. Qualquer tentativa de fazer a carne vencer a própria carne é inútil. E nós vemos isso na história. Pessoas que ao longo da história acharam que se martirizando conseguiam combater o desejo impuro que estava dentro de si. Deu certo. Alguém conseguiu vencer assim? Vou colocar a minha carne de castigo, vou me fustigar. E agora vou vencer. O desejo continua lá dentro. A inclinação continua lá dentro. Não se vence corrupção com corrupção. Só se vence o mal com o bem. Só se vence a carne com algo que é oposto à carne, o Espírito, transformado, mudado, com a natureza de Deus agora agindo em nós. É assim que nós vamos poder vencer o mal. Não há outra maneira de vencer o mal. Não se vence o mal, como diz Paulo no texto que lemos, mas sim com o bem. Então a Bíblia nos mostra, irmãos, como nós podemos trabalhar contra essa natureza humana que está dentro de nós, mesmo depois da conversão, eu insisto nisso. Ao se converter, você se tornou santo. Amém? É o que a Bíblia diz. Mas santo aonde? No Espírito. Agora, santo no Espírito, eu preciso santificar a carne. Ou seja, eu preciso impedir a carne de fazer o que ela quer, o que ela gosta. Com a força do Espírito transformada por Deus, com a natureza de Deus que agora habita em mim, eu preciso santificar a minha carne. É assim que a Bíblia fala, irmãos. Então, como é que eu vou vencer o mal? Como é que eu vou vencer o mal que me fazem? Como é que eu vou vencer o mal que eu desejo? Porque a carne deseja o mal, irmãos. Qualquer um de nós estaria mentindo se dissesse que lá no íntimo a tua carne não deseja coisa ruim. É evidente que sim. A carne deseja vingança. A primeira reação da carne a um mal que lhe é feito é querer fazer um mal contrário e ainda pior do que aquele que lhe foi feito. A vingança, ela nunca se contenta em pagar com a mesma moeda. Ela sempre deseja dar um troco a mais. Não é? Ela sempre deseja pagar com juros e correção.
A vingança é assim, porque ela faz parte dos males da carne. Então, voltando ao texto que a gente leu aqui no início, em Romanos capítulo 12, Paulo nos diz como é que nós podemos, de posse desse conhecimento, vencer a carne e o mal que tenta certamente nos assediar. Primeira coisa que ele diz aqui está no versículo 17. Olha só, o início do verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Ou seja, primeira dica que ele nos dá: não pague o mal com o mal. Se você paga o mal com o mal, o que resulta disto? Mais mal. É matemática agora. Mal com mal dá mal ao quadrado. Dá mal 2 vezes. Tá bom? Mal mais mal, 2 vezes mal. Então, você aumenta o mal. Você colabora para a corrente do mal. Entende? E aí você passa esse mal adiante, e aquele que recebeu o mal passa adiante para outro, e o outro passa adiante para outro, e daqui a pouco está tudo mal e tudo contaminado. Então, a primeira dica de Deus para nós, você que tem o Espírito Santo, não pague na mesma moeda. Irmãos, esse ensinamento é bíblico e foi Cristo que nos ensinou em primeiro lugar. Abra a Bíblia em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 39 ao versículo 41, está escrito assim: Eu, porém, Jesus falando, vos digo, não resistais ao perverso, ao mal, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. O que Jesus está ensinando é exatamente isso, irmãos. Não retribua o mal que estão te fazendo. Te obrigaram a andar 1, ande 2. Quiseram te tirar a túnica, toma a capa. Te feriram numa face, volta-lhe a outra. Alguém diria, pastor, mas isso é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Nem Jesus está dizendo que é fácil. Mas o que a Bíblia está me ensinando é que essa é a única maneira de vencer o mal. Não é retribuindo, mas é interrompendo a corrente, entende? É quebrando a corrente maligna, que vai se propagar se você reagir a cada vez que alguém te fizer um mal, cada vez que alguém te prejudicar, se você gerar um prejuízo, fica todo mundo prejudicado. E o mal apenas se multiplicará. E mal é mal, irmãos. Não importa quem o faça, mal é sempre mal. E nós não podemos santificar o mal. O mal feito por um cristão é menos mal do que o mal feito por uma pessoa do mundo? Mas eu acho que tem cristão que tem essa ilusão. Não, o meu mal é mais santo. Porque eu sou santo, então quando eu faço mal, o meu mal é mais santificado. Você acha isso? O mal é mal, não importa quem está fazendo. E talvez eu diga o contrário, o mal feito por um cristão é pior, porque ele conhece a verdade, irmãos. Ele sabe o que está fazendo. Então, talvez seja até pior o mal que nós cristãos cometemos. Entende isso? Então, a primeira coisa que a Bíblia faz é quebre essa corrente. Não incentive, não estimule isso. Quebre essa corrente. É o que nós precisamos fazer, segundo me diz Paulo aqui. Versículo 18, ele fala assim: se possível, quando depender de vós, tende o quê? Paz com todos os homens. Tenha paz com as pessoas, se possível. Depende de você, então faça aquilo que está ao seu alcance fazer. Algumas coisas não dependem de nós, mas eu tenho que encarar aquilo que depende de mim e me esforçar para fazer o que depende de mim. Porque o que depende de mim só eu posso fazer. Ninguém pode fazer por mim aquilo que depende de mim. Concorda comigo? Então eu tenho que me esforçar para fazer aquilo que depende de mim. Nem todo mundo quer paz. Alguns querem guerra. Alguns não gostam de paz. Alguns gostam de tirar a paz dos outros. Só que Deus não está falando para estes
Deus está falando para mim e para você. Amém? Ele não está dizendo, no que depender do seu vizinho, tenha paz com ele. Ele está dizendo, no que depender de você, tenha paz com ele. Entende? Deus não está falando para o ímpio, Deus está falando para o cristão. Deus não está falando para aquele que não ouve a palavra, está falando para você que está ouvindo. Deus não está falando para as pessoas que não querem nada com Deus, mas para aquelas que dizem que servem a Deus e amam a Deus. Então é para nós que Ele está cobrando, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. E a Bíblia diz que nós, cristãos, deveríamos ser pacificadores. Leia comigo mais uma vez Mateus capítulo 5. Na verdade, Mateus 5, 6 e 7 são capítulos fantásticos, muito importantes da doutrina de Jesus. Mateus capítulo 5, no versículo 9, o Senhor diz assim: bem-aventurados quem? Os pacificadores. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? A Bíblia diz, João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então só é filho de Deus quem crê em Jesus. Mas Jesus está dizendo no versículo 9 aqui, que os pacificadores são chamados filhos de Deus. Ou seja, é inerente ao fato de ser cristão, ser pacificador. Cristão não é brigão, cristão não é encrenqueiro. Amém? Cristão não cria caso com as pessoas. Ele promove a paz. Ele promove a conciliação e não a briga, não a inimizade, não a fofoca, não joga um contra o outro, não faz joguinho político, não puxa a sardinha para ninguém, é imparcial, porque ele é pacificador. Por isso ele é chamado filho de Deus. É inerente ao fato de ser cristão, ser um pacificador. Entendeu com quem Deus está falando? Deus não está falando com seu vizinho. Deus não está falando com seu parente. Deus está falando com você, que se diz cristão. No que depender de você, tenha paz com todos os homens. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Esse versículo aqui é muito importante, porque primeiro Deus coloca as coisas no seu devido lugar. Ele diz que a vingança pertence a quem? A Ele, a Deus. E Ele diz assim, não faça uso desta vingança, porque ela me pertence. E ele diz, dê lugar à ira. O que é isso? Será que é assim, estou irado? Não. Dê lugar à ira de Deus. Entendeu? Não é você que tem que ficar irado. Dê lugar à ira de Deus. Saia da reta. É o que ele está dizendo. Não tente você se vingar. Não tente você fazer o outro pagar. Não tente você esganar. Saia da reta. Deixa Deus agir. Dê lugar à ira de Deus. A Deus pertence a vingança. Aí você, que é um gaiato, diz assim, não, eu quero me vingar. Eu quero, porque eu não deixo barato, não. Comigo é assim. Fez, pagou. Fez, vai pagar. Tem gaiato? Tem? Na igreja tem gaiato? Tem gaiato. Sabe o que quer dizer isso? Que você é um ladrão. Você está roubando o que pertence a Deus. Deus não disse, a mim pertence a vingança? Disse ou não disse? Qual é o nome que se dá quando eu pego sem autorização aquilo que pertence a uma pessoa? Roubo. Ok? Todo mundo tem certeza que isso é roubo? Ou alguém, não, eu peguei só emprestado. Não, mas a pessoa não sabia. Pegou emprestado sem o outro saber, qual é o nome disso? Roubo. A vingança pertence a quem? Deus. Se você se vingar, você está fazendo o quê? Roubando. Você está roubando. Você está pegando o que não é seu sem pedir autorização. Você está tomando o lugar de Deus. Ao invés de dar lugar à ira de Deus, você quer levar a sua ira para cima da pessoa. Você quer levar o seu furor para cima da pessoa. Ou seja, você decidiu que você é Deus agora. O que eu faço contigo?
Vou pedir tua bênção. Né? Você decidiu que você é Deus, eu vou reverenciar você. Né? Todo aquele que quer se vingar, decidiu que é Deus. Decidiu que é o dono da verdade, que é o dono da razão, que é o que sabe tudo, que é o dono da vingança, que é o dono da ira, que tem que dar vazão às suas iras, né? Então, irmãos, a Bíblia diz, eu não posso fazer isso, porque isso pertence a Deus. E que vingança que Deus está falando aqui? Qualquer vingança. Amém? Vingança grande, certamente. E vingança pequena, também. Nós somos aqui até mais ou menos legais em relação à vingança grande. Mas o nosso problema está na vingança pequena. Na verdade, o problema está nos detalhes, né, irmãos? Como é que é a vingança pequena? É assim. Aquele irmão não falou comigo, não falo com ele. O que é isso? O que é isso? Vingança. É ou não? Aquele irmão não me cumprimentou, também não vou cumprimentar ele da próxima vez. Qual o nome disso? Vingança. É vingança pequena, mas é vingança. É ou não é? É motivado pelo quê? Um senso de justiça própria. Ele não falou comigo, então a minha justiça diz que eu também não tenho que falar com ele. Porque ele está pensando o quê? Está pensando que é melhor que eu? Ele está pensando que é melhor que eu? Não. Não vou permitir isso, não. Não vou deixar. Então eu vou fazer a minha vingança aqui, a minha coisa é comigo aqui, entendeu? Ah, o irmão não me ajuda? Também não vou ajudar ele. O irmão não me ajuda no meu ministério, agora para os líderes. Também não vou ajudar ele no ministério dele. Quando eu faço uma reunião no meu ministério, ele não vem, também não vou quando a reunião for do ministério dele. Eu sou o líder no ministério infantil, o culto infantil, ele não vem, quando ele fizer o culto de casais, eu também não vou. Qual o nome disso? Vingança. É vingança ou não é vingança? Roubo, ladrão, safado, miserável. Amém? É o que está escrito aqui. Né? Falou mal de mim, falo mal dele também. Inventou uma história de mim, eu invento uma história dele, então digo uma verdade dele. É a mesma coisa. É ou não é? É a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Alguém discorda? Pode discordar, não tem problema não. A gente sai no tapa, não tem problema. Pode discordar. Mas é isso, irmãos. É vingança. É vingança. É roubo. É a mesma coisa. Não foi para isso que Deus nos salvou. Não foi para isso que o Espírito Santo atuou no nosso espírito. Para a gente dar lugar à carne. Deixar a carne tomar a direção, deixar a carne reagir, deixar a carne se vingar, soltar a franga. Não foi para isso que Deus nos chamou. Está entendendo, meu irmão? É o que a Bíblia diz. E por fim, versículo 20 e versículo 21. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o quê? Com o bem. Paulo resume tudo dizendo, pague o mal, não com o mal, mas ao contrário, pague o mal com o bem. Ele não diz assim, olha, fez mal, não reaja. Isso ele falou lá no versículo 17, né? Não pague o mal com o mal. Mas não ficou só nisso. Ele diz agora, faça a mais do que se espera. Ao invés de não reagir fazendo mal, reaja fazendo o bem. Porque aí o bem se multiplica. Aí o bem neutraliza o mal e se multiplica entre as pessoas. Esse é o conceito final que Paulo está aqui me dizendo. Então, irmãos, essa é a arma poderosa que nós temos. É isso que estava inserido naquele versículo que nós lemos, quando Jesus disse sobre a face, sobre a capa e a túnica, sobre a milha. Alguém está querendo tirar a tua túnica? Não é só para você deixar levar a túnica. É para dar também a capa. Entende? Alguém está querendo te obrigar a andar uma milha? Não é só para andar uma milha sem falar nada. É para andar duas. É o que Paulo está dizendo aqui. Está entendendo? É o que ele está falando. Olha, se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Por que isso? Nós somos otários? Alguém perguntaria. Ser crente é ser otário? Não.
Ser crente é ser um multiplicador do bem. Ser crente é ser um propagador do bem. E sabe o que o bem faz? Primeiro, não sei se você sabe, mas o bem tem mais poder do que o mal. Amém? Não é igual o filme que o bem sempre vence, não. Porque às vezes o mal está vencendo hoje em dia, né? E agora os filmes de hoje fazem mais sucesso quando o mal vence. E as pessoas começam a torcer pelo bandido no filme. Já viu como é que isso está acontecendo agora? Mas não, na verdade o mal sempre vence. É verdade? O bem sempre vence. O bem é mais poderoso do que o mal. Você crê nisso? O bem vale a pena. Então, queridos, quando você entrega o bem, você está fazendo mais do que a pessoa espera. Porque quem faz o mal a você já se espera, já se prepara para o mal que vai vir. A pessoa que faz o mal, ela já se arma esperando a reação. Tem até uma lei da física que diz isso, toda ação corresponde a uma reação igual e contrária, não é assim? Então a pessoa que faz o mal, ela já se resguarda, já se defende, esperando que vai vir a reação. É assim que as coisas funcionam. Mas quando você reage com o bem, o que acontece? Você assusta o inimigo. Você surpreende o inimigo. Tática de guerra. Como é que se vence uma guerra? Surpreendendo o inimigo. Agindo de uma maneira como o inimigo não espera. As guerras foram vencidas assim, quando um exército surpreendeu o outro. Quando um exército encontrou um ponto fraco no outro e por ali o surpreendeu. Então a surpresa que vai acontecer com aquele que espera uma reação maligna e vê uma reação bondosa da sua parte, essa surpresa é que faz a guerra ser vencida a nosso favor. Entende isso? Por isso Paulo diz aqui, olha, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O que significa isso? Brasas vivas sobre a cabeça do inimigo. Quer dizer, eu vou tacar fogo nele? Não. Isso é uma expressão idiomática. É para como quem diz assim, o inimigo ficou vermelho. Você já fez uma coisa que a pessoa não espera e a pessoa fica vermelha na sua frente? Fica corada, ela fica vermelha de vergonha, né? Ela fica vermelha de, né? Envergonhada. Já acontece isso muito, principalmente com os branquinhos igual a mim assim, né? Qualquer coisa fica vermelho. Né? Faz a bobagem e fica vermelho. Fica vermelha a cara sem vergonha, né? É o que acontece. Amontoar brasas vivas sobre a cabeça é fazer a outra pessoa ficar corada de vergonha. De vergonha da sua atitude. Porque ela percebeu que mesmo agindo assim contra você, você agiu diferente em relação a ela. E isso promove um constrangimento. E, queridos, nós muitas vezes somos movidos por constrangimento. A Bíblia mesma diz que o amor de Cristo nos constrange. E esse constrangimento nos move a fazer a vontade de Deus, porque sabemos que fomos salvos sem merecimento. Então o constrangimento é muito poderoso nesse sentido. E quando você faz o que o inimigo não espera, você promove esse constrangimento, que desarma a pessoa. Ela espera que você pague com mal o mal que ela te fez, mas você vai e paga com bem. Quando ela está com fome, você dá comida a ela. Quando ela está com sede, você dá bebida a ela. E ela fica confusa. Ela fica, eu não sei o que é isso. Isso desarma a pessoa. Isso deixa a pessoa corada, envergonhada, desarmada. E aí, amados, a paz se estabelece. E essa, então, é a vitória contra o mal. A vitória contra o mal não é apenas subjugá-lo com outro mal, e nunca será. A vitória contra o mal é quando o mal é desarmado, quando o mal é envergonhado, e você só envergonha o mal com o bem. Você não luta contra o inimigo com as armas do inimigo. Você não vai vencer Satanás com as armas de Satanás. Quais são as armas de Satanás? Você conhece, a Bíblia revela. Você não vai vencer Satanás com as suas armas de Satanás. Você vai vencer Satanás com as armas de Deus. Amém? É com o bem que você vai vencer o mal. E para vencer o pecado, sabe quem venceu? Foi Jesus. Não foi, irmãos? E como é que Jesus venceu o pecado? Como é que Jesus venceu o seu pecado, o meu pecado?
A Bíblia diz, com amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tinha todos os motivos para se vingar do mundo. O mundo me rejeitou, vão todos para o inferno. O mundo não me obedeceu, vão todos para o inferno. Deus tinha todos os motivos para isso, tinha ou não tinha? Ah, não quiseram meu filho, vão todos para o inferno. Mas até hoje, por amor, Deus está amando e dando uma oportunidade para você se render, para você se redimir e para você fazer parte agora da corrente do bem. Deus está te dando toda a chance, porque foi por amor que Ele te perdoou e te deu uma nova oportunidade. Você foi perdoado, agora você precisa aprender a perdoar. Você não recebeu o mal em troca do mal que você já fez, mas recebeu amor em troca desse mal. Então agora chegou a hora de você dar. Você tem que dar amor em troca do mal que te fazem. Você não pode pagar na mesma moeda, você não pode se vingar, você tem que interromper isso. Por mais que essa carne latente dentro de você diga, reaja, pague, faça. Mas isso é próprio da carne. Ela sempre vai fazer isso. Sempre vai. Sempre ela vai te dar uma cutucada e dizer, vai deixar isso barato? Vai deixar por isso mesmo? Mas o Espírito Santo que habita em você vai dizer para você, vai sim. E não só vai deixar, como agora você vai fazer bem para essa pessoa. Não só você não vai reagir, como você vai agora dar de comer a ela. Não só não vai tomar a vingança, como você vai cuidar dela. Para isso Deus te salvou. Amém? Para que você seja diferente. Em nome de Jesus.